Te amo tanto que o meu coração chega até a doer de tanto amor. Vocês devem ter ouvido essa frase, né? É muito falada aí pelos casais apaixonados. Mas não é apenas uma metáfora, não, sabia? É, minha gente, quando a pessoa tá amando, tá ali num relacionamento, de repente termina. Ou é rejeitada, ou acontece um divórcio. Você sabia que as dores, elas chegam a ser fisiológicas, ou seja, afeta o nosso órgão, o nosso coração. Sabe do que eu tô falando? Da síndrome do coração partido. Esse é o nosso tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek. Eu quero te pedir desde já, não se inscreveu ainda no canal? Então vai lá, tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Você sabe que aqui no nosso podcast trazemos os melhores especialistas em assuntos que eu seleciono a dedo. Então já vai mandando aí o episódio que tá muito interessante. Olha, você não tem noção dos convidados que eu trouxe hoje. Daqui a pouquinho eu vou anunciar para você. Então, enquanto você vai mandando aí o episódio para todo mundo, eu quero agradecer o meu amigo querido, meu cabeleireiro, Fagundes Souza, do Espaço Beleza e Vida. Fagundes, obrigada. Você tirou aquele amarelão do meu cabelo. Quem é loira, que as meninas estão aqui, elas sabem o que é isso. A gente vai, faz aquele cabelo maravilhoso, faz aquelas luzes daquelas mechas e a gente vai lavando, o cabelo vai amarelando e vai ficando aquele amarelo. Chega uma hora, gente, que só Jesus na causa, só o Fagundes para resolver. Aí eu falei, Fagundes, meu amigo, dá um trato nesse cabelo. O que ele fez? Ele matizou meu cabelo, tirou aqui aqueles branquinhos, olha só que maravilhoso. Quem disse que eu já tive alguma vez na minha vida cabelos brancos, minha querida? Por isso que eu falo, mulher não fica velha, mulher fica loira. As loiras são maravilhosas. Então, vai lá, minha querida, marca o seu horário lá com o Fagundes, lá no Salão Espaço Beleza e Vida. É cabelo que ele faz, é penteado, maquiagem. Olha essa maquiagem. Não parece que eu acabei de sair lá da estética, que eu acabei de fazer botox, mas não foi nada disso. Foi a maquiagem do Fagundes. Então entra em contato lá com ele, fala que você está assistindo aqui o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai fazer um precinho maravilhoso para você. 41, anota aí o telefone. 41 995437781. 41 995437781. Fagundes Souza, do Espaço Beleza e Vida. Agora sim, vamos anunciar aqui essas feras, Brasil. Hoje eu só trouxe fera nesse assunto aqui. Você tá pensando o quê? Aqui a gente não é fraco, não. Não é fraco, não. Então, quero aqui, já desde agora, agradecer a presença de vocês e anunciar que os nossos convidados, o nosso querido cardiologista, o doutor Rubens. Como que é o sobrenome, por gentileza, doutor? Stelmachuk. O doutor Rubens Stelmachuk, que é cardiologista. Aqui a minha amiga, minha parceira de muitos podcasts, a médica, a psiquiatra, a doutora Ana Lu Barlesi, bem-vinda. E também a psicóloga, que já virou também parceira, sócia, né? Sempre com a gente, a Camila Banac. Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar com o senhor, então, doutor. Explica pra gente que síndrome é essa, síndrome do coração partido. O que acontece no nosso coração quando essa síndrome se desenvolve? É parecida com um infarto, é isso mesmo? É bem parecido mesmo, Érica, porque, na verdade, não tem como só clinicamente você diferenciar uma coisa da outra. Depois, na evolução, conforme o paciente, numa situação de emergência, é admitido, muitas vezes no hospital, os exames que vão conseguir fazer a diferenciação. De modo que a evolução é diferente, mas num primeiro momento, sim, até prova em contrário, é um ataque cardíaco típico que precisa ser cuidado e que precisa ter toda a atenção da equipe médica. E seria o estresse que causa isso, gente? Ah, com certeza, dessa síndrome sim, né? É uma síndrome típica de estresse de alto nível, de emocional de alto nível.
É uma síndrome típica. Ela faz esse abalo biológico do coração, né? Você veja o potencial de estresse que acontece. Impressionante, hein, doutora Camila? E sabe o que é interessante? Mesmo com síndromes assim, com doenças assim, ainda tem pessoas que têm essa dificuldade de entender que mente e corpo são uma coisa só. Não, isso aqui é bobeira, não, é só uma questão emocional. O corpo e a mente são uma coisa só. Então, é super importante valorizar nós, né? Nós como um ser total, né? Social, psíquico, físico, e não segregar essas áreas. Na verdade, doutor, seria o que? A adrenalina que acaba causando essa síndrome? Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, por gentileza. Sem dúvida. Os níveis altos de adrenalina no momento de estresse, seja ele estresse por causas ruins, mas também por causas boas, né? Não são só os maus momentos que podem provocar isso. Às vezes, uma grande felicidade também pode ser o motivo para que isso aconteça. E o nível de adrenalina circulante elevado faz, de alguma maneira, que é uma síndrome que ainda a medicina precisa entender melhor do porquê disso, faz com que o coração tenha uma disfunção que, felizmente, é transitória, né? E isso diferencia a evolução do ataque cardíaco típico, né? Mas sim, por algum momento, por alguns dias ou algumas semanas, esse coração passa a ter uma disfunção que é importante e que pode, inclusive, nessa fase aguda, provocar complicações. Seria o quê? A inflamação, então, do órgão? A patologia ainda não está bem esclarecida, mas tem inflamação, tem alterações de microcirculação, que a gente chama de pequenos vasos. Então, provavelmente deve ter um pouquinho de cada coisa dessas, gerando esse problema todo aí. Doutoras, essas doenças, elas podem ser chamadas de doenças, então, emocionais, ou seja, a emoção ali, o sentimento da pessoa fica tão afetado que acaba, como você falou, doutora Camila, interferindo na nossa saúde física. Exatamente, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O nosso cérebro, né? Até a doutora Ana talvez possa comentar um pouco com a gente. Ele não separa o que é algo imaginário e algo real. Então, se a pessoa vive, por exemplo, um luto de um relacionamento, né? E a pessoa entende que a vida dela dependia daquela pessoa e que ela não é mais ninguém sem aquela pessoa. Então, o corpo lê aquilo como se fosse algo extremamente traumático. Então, essa leitura que o cérebro tem, que a pessoa faz da situação, faz com que o corpo reaja, responda fisicamente àquela visão. Doutora Ana? É uma somatização, né? É psicossomática, então. Exatamente. São as chamadas doenças psicossomáticas. Assim, ó, dá pra gente meio que dividi-las, tá? Em 3 categorias. Sabe que eu curto ser didática, né? Verdade. Então, assim, ó, a gente tem uma parte que a gente pode abranger o luto, a parte que a gente pode abranger o emocional e a parte que a gente é abrangente da área física. O luto é tudo que envolve o luto. Separações, abalo financeiro, então o luto financeiro de uma perda financeira muito grande. O luto, como eu falei, imagina o luto de uma mãe por um filho. Se não é mais do que a tradução do que um coração partido. Exatamente. Né? Então, essa é a parte do luto. O dos homens sofre muito com essa perda financeira também. É um abalo demasiado emocional, muito comum também. O emocional, eu digo assim, aconteceu muito na pandemia. É quando as pessoas ficam muito junto e têm famílias disfuncionais. Então, aquelas famílias disfuncionais, eu digo assim, crianças abusadas, drogas dentro da casa, isso aí tem um que é um tutor, tem um que é o tutor, o curador ali daquela família, provavelmente aquele vai ter o coração partido. Uhum. Pode ser uma possibilidade, você vai conviver com a pessoa. Lembra-se que existia uma restrição, que ninguém podia sair de casa. Sim. Então, você, com aquele aglomerado de pessoas fazendo o que não deveriam,
de algum momento pode afetar e levar a um coração partido. E tem a parte que é mais do físico. Aí eu estou indo para a prática, tá? Psiquiátrica, que eu pego muito. Por exemplo, doenças graves, coração partido. Então, isso eu peço, assim, encarecidamente para os médicos da nova geração, para os psicólogos das novas gerações, porque o que acontece? A gente precisa ser mais humano. A gente precisa de trato, saber lidar e saber passar aquele diagnóstico para a pessoa. Tem que ter cautela. Porque dependendo do diagnóstico que você dá para uma pessoa, você quebra literalmente o coração dela. Tá? Então, e a forma também, né, doutora? Você passou por isso já, né, então, como paciente. Tem propriedade, né, para falar. Então, como tu fala, como tu vai abranger aquele paciente, tá? Você não vai chegar para ele assim, nossa, vi a ressonância aqui. Nossa, o senhor tem um câncer aqui. Não. Tem tantos dias só de vida, se prepara para morrer que a morte está chegando. Mas tem médico, me desculpa, gente, que é assim. E eu não tô falando besteira, doutor Rubens, não é verdade? É claro, tem que ter todo uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade, um preparo para dar uma notícia ruim como essa, sem que cause exatamente um luto imediato, né? Exatamente. Agudo, exato, né? Que eventualmente pode provocar uma reação orgânica que pode, em casos extremos, provocar até a síndrome de coração partido, que tecnicamente a gente chama de Takotsubo, né? E tem uma explicação para isso. Que depois, explica, por favor, pode falar, pode falar. É interessante. Você ia falar, ia chegar nisso? Eu ia mostrar depois. Não. Então vamos lá. Então vamos entender bem, né? O termo Takotsubo, né? Que é o termo técnico da síndrome do coração partido, ele vem de um termo em japonês, né? Porque é uma síndrome que foi descrita inicialmente no começo dos anos 2000 no Japão, e que se refere à forma com que o coração fica tipicamente nessa condição chamada Takotsubo ou coração partido, em que a ponta ela fica bastante debilitada e contrai pouco, praticamente não contrai, enquanto a base, que é a parte mais superior, ela ainda contrai perfeitamente. Então, você tem uma conformidade que lembra um vaso japonês que eles usam para capturar polvo, né? Então, esse vaso que eles chamam de Takotsubo levou a denominação da síndrome por conta da semelhança da imagem, né? Da imagem do coração e a imagem desse vaso que os japoneses utilizam para capturar polvo. Então, é esse daí que vem o termo. E como é que a pessoa vai saber que ela está sofrendo dessa síndrome do coração partido? Quais são os principais sintomas? Não dá para diferenciar, como eu já falei, de um ataque cardíaco típico, né? A pessoa vai sentir um mal-estar agudo, dor no peito, falta de ar, sudorese, palidez e vai ao hospital. Não tem como não ir, né? A pessoa vai ter um mal-estar agudo e não tem como não ir para o hospital. E chegando lá, os médicos, a equipe médica vai fazer o diagnóstico, que também, num primeiro momento, não é possível de ser diferenciado de um ataque cardíaco típico. E, posteriormente, com a imagem do Takotsubo, né, que nós já falamos agora há pouco tempo, aqui há minutos atrás, e, na sequência, ato contínuo, na presença de uma situação de infarto até prova em contrário, o próximo passo é fazer o cateterismo cardíaco, que vai diagnosticar onde está a obstrução coronariana suposta. E, para surpresa, nesses casos de Takotsubo, você tem coronárias normais, ou seja, não tem entupimento, né? Não há entupimento, que essa é a principal diferenciação entre um infarto típico, um infarto mais comum, vamos dizer, e o infarto do Takotsubo. Interessante. Né? Deixa eu só fazer aqui uma dúvida que eu tenho que eu gostaria de saber. Doutora, você talvez como psicóloga possa explicar melhor. Quando a pessoa ela se sente rejeitada, ela se apaixona. Aí, muitas vezes, ela cria uma fantasia, uma fanfic que a gente fala. Mulher quase não é assim, mulher não faz isso, não. Aquela série que acabou de passar. Qual? Aquela que se apaixonava loucamente, atormentava o homem.
Não vi. Daqui a pouco vem na Você minha cabeça. lembra? Daí fala pra gente. Então, assim, às vezes a pessoa ela se apaixona, ela cria, entendeu? E aí ela sente uma rejeição, essa dor da rejeição. Chega a ser uma dor física e pode sim causar essa síndrome do coração partido. Por quê? Porque a pessoa ela começa a sentir esses sintomas ali que ele tá falando. Eu não sei se dá pra confundir até ali com uma crise de ansiedade, de repente, com uma depressão. Sabe? Não, mas, A ansiedade, crise de né? ansiedade. Que é depois, já quando fica mais grave do que a ansiedade, aquela síndrome do pânico, que a pessoa começa, sabe, a sentir aquela falta de ar. Enfim, eu gostaria que você explicasse pra gente o porquê disso, por que ser rejeitado dói tanto. Então, assim, nós somos seres sociais, né? Então, desde que nós nascemos, nós precisamos dos cuidados, né? Então, se nós formos analisar os mamíferos, nós somos um serzinho ali mais que precisa de cuidados básicos, né? De outras pessoas. Inclusive, na vida adulta, nós vivemos em sociedade. Então, nós precisamos desse olhar do outro, dessa validação do outro, uns mais, outros menos, né? Mas esse pertencimento aos lugares, às pessoas. Então, quando uma pessoa ela se sente rejeitada ou ela coloca uma expectativa lá em cima, coloca lá no pedestal esse cônjuge, aí pode saber que a chance da pessoa ter um impacto caso haja algum rompimento ou, enfim, alguma fatalidade é muito maior. Então, esse sentimento de pertencimento, de que o outro olha e me admira e me ama, né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para nós, seres humanos, que somos seres sociais. Então, se a pessoa entende que esse ser celestial, que não existe, né? Rejeitou, então é como se tivesse uma parte dela, nossa, mas então acho que eu não sou boa o suficiente. Frustração. É uma frustração, interfere nessa autoimagem. Então, quando interfere na autoimagem, poxa, aí precisa buscar uma ajuda, né, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos, para que não aconteça situações como o doutor comentou, essa somatização no coração e em tantos outros órgãos. Entendo. Como a terapia pode ajudar, então, nesse sentido, nesses casos? Porque, às vezes, a pessoa... Não é que a pessoa rejeitou, é porque não tem afinidade, é porque, sabe, não está preparado para ter um relacionamento ali naquele momento, ou viu que não era aquilo, né? Que são pessoas que são diferentes, e tá tudo bem. Eu acho que dá pra gente passar por essas situações sem se sentir tão rejeitado também e tão menosprezado. Tem muito a ver com a infância? Tem a ver com a maturidade. É a falta de maturidade, a inteligência Vamos ali lá, também, né, emocional. Falta maturidade aí para as pessoas, pelo amor de Deus. Se jogando ali do prédio, porque faz 2 meses que teve um relacionamento com a pessoa e acha que a pessoa está incrivelmente apaixonada e quer se mudar para casa da pessoa. Então, quer dizer, não existe isso, né? A gente tem que ter maturidade. Somos adultos, né? Para não aceitarmos as rejeições. Rejeições são frustrações que a gente leva para a vida da gente. A infância, com aquela pergunta da infância, a gente é frustrado na infância, ou você vai ser um adulto problemático. Então, que Deus queira que teu pai diga não para ti, que tua mãe diga não para ti, porque senão, sem frustração, o primeiro não que tu levar, que vai ser ou do teu chefe ou do teu professor, pronto, águas rolarão. Entendi. Águas rolarão dos seus olhos. E aí a pessoa... Às vezes tem gente que leva anos para se recuperar. Eu acho que é isso mesmo, essa falta de maturidade, até emocional, né? Maturidade emocional, insegurança, aí cabe a formação da tua personalidade, né? Uhum. Em relação às frases que as pessoas usam, né, para dores emocionais. Então, acaba usando uma frase de dor física mesmo, né? Nossa, levei uma facada, nossa, parece que um caminhão passou por cima de mim. E são dores emocionais. Então, isso valida o quanto que realmente o corpo sente as dores emocionais. Não é só uma dor, só uma frustração, só uma rejeição. Não, é uma dor física, né? Inclusive, é importante a gente valorizar e cuidar da saúde mental, física e mental, né? É verdade, doutor. De que forma a gente pode prevenir, então, tudo isso? Eu acho que as doutoras têm mais gabarito para falar disso do que eu. Mas assim, atividade física é com relação ao coração, sim. ao órgão, né? A alimentação. Como que a gente poderia prevenir essa síndrome do coração partido?
Em sendo algo absolutamente de caráter que desencadeia pelo emocional, Para ele fica complicado. vem mais na questão de terapia, de maturidade, como a doutora estava falando antes. Em relação à saúde geral, cardíaca, vai toda aquela história que a gente sempre comenta, né? Pra adrenalina, como é que a gente vai conseguir controlar isso, né? Talvez através da atividade física, uma Sim. musculação, né? Às vezes- Correr, tem gente que sua, faz um, né? Às vezes você Medite. ter alguma atividade que possa fazer com que isso seja, vamos dizer, desopilado, vamos dizer assim, né? Você vai eliminar aquela adrenalina que está latente dentro de você, isso de repente pode ser uma boa Olha, ideia, que interessante. né? Pode Através ser da uma boa atividade ideia. suar mesmo. Porque você vai estar retirando um pouco daquele estresse ali na tua atividade, né? Na tua musculação, no teu boxe, no teu taekwondo, no teu futebol, Tem que cuidar né? para não quebrar Então, o taekwondo. eventualmente pode ser Chega uma bravo lá. boa ideia, né? Por isso que muita gente faz boxe, né? Diz que o boxe ajuda muito nesse sentido, né? Pra descarregar. E sabe, Mas eu doutor? acho- Desculpe. Esses dias eu escutei a frase de uma cliente que ela falou assim: nossa, Camila, eu preferia que ela fez uma bateria de exames, né, de cardiológicos, sabe, que ela falou que sentia dor no peito e tal. Daí, claro, nós como profissionais, a gente sempre vai indicar, faça um check-up. Aham. E eu achei interessante que no retorno do check-up do coração, dos exames do coração, ela falou assim: ai, Camila, eu preferia 1000 vezes estar com um problema de coração do que você falar que é só ansiedade, sabe? Então, é provável que o doutor também tenha recebido no teu consultório, ultimamente, pessoas que acham que o problema é cardíaco, mas na verdade é emocional. Sem dúvida, isso é muito, muito, muito frequente, né? E eu acho assim, que uma coisa importante é diferenciar uma situação mais coloquial e comum, como o estresse diário, a dor no peito, que não tem relação exatamente com a síndrome, que é absolutamente comum, né? Isso é coisa do dia a dia, para todo mundo que faz pronto-socorro, para quem faz consultório, da real síndrome de coração partido, que é uma situação realmente grave, né? Que pode ter uma evolução melhor do que um infarto típico, né? Mas que naquela fase aguda pode estar sujeito a complicações. Tem a sua mortalidade, tem a sua morbidade, tem o seu potencial risco, né? Que é diferente daquela síndrome de ansiedade mais normal, comum, que a gente vê normalmente, que tem uma evolução fisicamente mais benigna. Não estou nem falando em relação à parte emocional, que daí é com vocês que entendem. Mas em relação à parte física é absolutamente tranquila e benigna. Então são duas coisas bem diferentes. E quem é mais acometido por essa doença? Homens ou mulheres? Estatisticamente são as mulheres, né? Cerca de 90% dos casos é de acometimento feminino. Porque elas são mais emocionais mesmo? Talvez. Acho que a gente não... Mulheres e acima e na menopausa já. Então tem a ver com a menopausa, será? Tem a ver com hormônio. Grande probabilidade. Em parte, sim. Em parte, sim. Como eu disse, a gente às vezes não tem exatamente a explicação do porquê que as coisas acontecem dessa forma. Mas sim, epidemiologicamente, é a sexta década de vida, é o 50, 60, é ali o pico de incidência, assim. Olha, então tem que começar já a cuidar, né? Bem antes, né? Não partiu teu coração. Pra não partir esse coraçãozinho, minha amiga. Imagina. Ô, doutor, outra coisa. Os homens, eles morrem mais do que as mulheres dessa doença. Apesar do homem ter um acometimento menor, o prognóstico em termos de mortalidade, a literatura diz que sim, os homens têm um prognóstico pior do que as mulheres, sim. E nessa faixa etária também, a partir dos 60, no caso dos homens? Os homens é mais precocemente, né? Você tem homens, o acometimento masculino é um pouco mais cedo, né? Faixa dos 40, entre 40 e 50. E por que isso acontece? Não se sabe ainda. A ciência ainda está pesquisando. A gente tem muito a aprender ainda, né? Até porque é algo relativamente raro, assim. Não é algo que para você estudar e entender, você tem séries que descreve na literatura que tem ainda assim um número limitado de casos. Assim, você dizer que tem algum cardiologista que tem uma experiência prática que seja ampla em relação a síndrome de Takotsubo, coração partido, não existe.
né? Não existe. É algo relativamente raro, então a gente tem muito a aprender ainda. Mas para essa doença, para ela se manifestar, para essa síndrome se manifestar, a pessoa ela tem que ser condicionada a muitos picos de adrenalina, a muitas situações de estresse ou não? Não. Uma única Eu situação acho que pode levar a isso? Eu Sim, acho o estresse uma agudo. única situação de alto nível, como eu te falei. De alto no início, nível. de alto nível de estresse já é Sem capaz. dúvida, Pronto. Sem dúvida. É. Olha só, gente. Basta estar sujeito a um Eu acho, episódio. eu acho que as pessoas poderiam, como prática de... Isso para a vida toda. Ao contrário do que tu disse, de liberar o estresse através da adrenalina, a gente pode fazer o contrário. Qual a sua proposta? A proposta é meditação, Ah, meditação. yoga. Aham. Tudo que vá fazer você conseguir entrar no eixo através da tranquilidade. Ah, do pensamento mesmo, controle do mental. Dos Exatamente. pensamentos. Tudo Contro- começa ali na mente, né? Tu Nos pensamentos. tenta controlar a tua energia. Ah. As pessoas hoje em dia, elas estão muito a milhão, assim. Elas não param para nada. Tudo é... Eu sempre estou atrasada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, se eu ainda coloco... Eu adoro. Mas, assim, ainda se eu coloco um box aí no meio e eu estou passando por uma fase complicada, entende? Tá, eu estou me separando do meu marido e a coisa não tá legal em casa. Então, eu descarrego tudo lá naquele box lá. É super legal para mim, é jóia. Eu volto para casa e vou brigar. Porque eu vou voltar, tá? Por incrível que pareça, com aquela energia adrenérgica. Da briga? Aham. Eu achei que a pessoa ia bater tanto ali no negócio que ia voltar super zen pra casa. Acho que Não. depende da personalidade de cada um, né? Acho que a doutora Camila pode comentar alguma coisa nesse sentido também. Não, eu não tô eu tô generalizando, não tô especificando. Sim, exatamente. Eu tô generalizando. Enquanto que se você você faz 1 hora de meditação, 1 hora de yoga, tu sai com uma energia, tu vai entrar em casa, não é qualquer uma história ali, uma frase, uma coisa maldita, uma maldita, que eu falei tudo junto agora, Uhum. que vai te tirar do eixo. Uhum. Entende? É. Então, lógico que tem personalidades, né, doutor? Mas, assim, vendo na questão que tu já está passando por uma situação complicada, a prevenção poderia ser essa. Uhum. Entende? Doutora, qual a sua opinião? Então, assim, até foi interessante aqui, né? Porque nós, mulheres, nós temos essa facilidade de introspecção maior, né? Já os homens, inclusive alguns clientes que eu atendo também, já tem esse perfil do doutor, assim, de, não, espera aí. Não, Né? não que eu seja assim. Não, né? exatamente. Não, Não mas é uma coisa necessariamente. geral, assim, né? Que eu vejo grande parte dos Aham. homens tem uma facilidade maior em falar, não, vou lá, descarrego a energia e volto pra casa até meio cansadão lá e Isso. tal. Então eu acho E que eu tenho nós muita energia mulheres- masculina, porque eu sou dessas. E nós mulheres já Não. gostamos mais de um momento mais de silêncio. Mas eu acho que isso entra também naquela questão de, ai, gente, o tempo vai curar as dores emocionais. Que não vai, né? Então, algo vai... Não, a yoga vai ajudar, o esporte vai ajudar, mas a pessoa precisa olhar para os traumas, precisa olhar para as limitações. Porque senão isso tudo vai ser legal, vai ser terapêutico, mas não vai ser uma terapia. Ela vai ficar ali escondendo, camuflando algumas coisas que vão ajudar, sim, mas que não vão na raiz da postura que ela precisa A gente vai mudar. recalcar. A gente vai guardar. Exato, vai recalcar. A gente vai exato. trancar naquele quarto que a gente não vai mais abrir. E aí tá a raiz do problema. E aí pode Exato. somatizar e até em outras doenças, né? Somatiza, exatamente. Então, tem estratégias que são terapêuticas, mas não são terapia. Uhum. Por exemplo, que dica você daria? Né? O esporte, a meditação, a yoga, Não, com né? relação a a terapia A ali. terapia. A terapia. Que Uhum. tipo de terapia? Que tipo de procedimento terapêutico você acredita que se encaixa? Então, a psicoterapia em si, ela faz a pessoa ter uma percepção de fora. Deixa eu ver, peraí. Será que o problema é o mundo? Né? Ou será que o problema
a forma com que eu olho para o mundo, a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Então, quando essa pessoa muda essa percepção, o mundo realmente muda, porque o olhar dela muda. Então, a psicoterapia tem várias linhas, né, da psicoterapia. Então, vai uma questão mais da pessoa se identificar. Tem pessoas que se identificam mais... A minha linha, por exemplo, é sistêmica. Tem pessoas que se identificam mais com a TCC, com a psicanálise. Então, é uma questão de perfil mesmo. Mas as linhas dentro da psicologia todas são eficazes. No caso da psiquiatria, então, como poderia ajudar? Você acredita que, em alguns casos, é preciso entrar com medicamento? Olha, se eu estou falando de uma pessoa que passou por um estresse agudo, que levou ela a uma simulação, vamos dizer assim, orgânica, uma somatização, provavelmente essa pessoa vai necessitar de ajuda. Tá? Porque deste movimento dela que eu falei, separação, perda financeira, doenças graves, tudo isso aí a pessoa vai precisar de ajuda. E essa ajuda está dentro do consultório. Está dentro do consultório da psiquiatria, está dentro do consultório da terapia, da psicologia. Eventualmente, a gente tem que avaliar a necessidade de medicação. Que tipo de remédio? Ai, ela adora. Ela sempre me pergunta que tipo de remédio. É que eu sou jornalista, gente. Meu Deus Érica! do céu. Eu gosto de saber, explica tudo. Eu venho aqui, ela sempre assim, mas É o quê? tipo? Mas escuta, é tarja preta? Às vezes precisa de tarja preta? É Rivotril, minha querida? É isso que eu quero saber. Fala tudo, ó. No outro dia também, mas qual remédio, Ei, doutora? não, ei, aquela você não esconda nada. Ai, não, vai depender do quadro da pessoa ali, mas com certeza antidepressivos a gente Antidepressivos, né? Aham. Imaginei mesmo. Depende- Às vezes precisa, né? Não tem como. assim, ó, Para o cérebro poder voltar a funcionar, produzir, né? Ou a serotonina, a endorfina. teve um caso que eu peguei, foi um caso que mexeu comigo até, mexeu comigo, eu não consegui dormir aquela noite. Foi porque pode acontecer acidentes, a gente não falou sobre acidentes, né? Então, acidente, a pessoa acorda, tá sem uma perna. Nossa, Acorda, tá sem um braço, né? Uhum. Isso aí, o coração partido entra também. Com certeza. Tá. Eu estava atendendo numa situação e a pessoa era um caminhoneiro de explosivos. Uhum. Ele carregava... Já imaginou Sim, tu nossa. carregar explosivo? É a tua vida em jogo, eu acho que Risco altíssimo. todo dia. Muito né? alto. Uhum. E ele entrou, ele era um homem calmo e tal. Né? Imagina um homem adrenalizado carregando, né? Não ia dar certo. Ele era um homem calmo e tal. E sentou na minha frente e disse, doutor, houve um acidente, eu tô aqui porque me pediram. E um carro pequeno, era aqueles bitrem que a gente chama, que são caminhões de dupla carroceria, eu acho. E ele pegou e disse assim, infelizmente o carro muito pequeno, eu estava fazendo a curva, ele perdeu o movimento. Tá. E tinham 2 dentro do carro, um saiu, tá? Ileso. E o outro, ele veio para pegar o outro, porque um ele conseguiu tirar. Ele disse, me ajuda que eu me impulsiono e tu me puxa, tá? E no outro, ele chegou, e o cara ainda estava vivo também, e ele perguntou assim, como é que tu está? A gente está chamando já o SAMU. Daí ele disse assim, não, eu não estou me sentindo bem, mas vamos tentar me tirar daqui. Enfim, era um combustível, né? Era um caminhão de combustível. Perdão, de explosivo. Vamos me tirar daqui. Quando ele vem puxando o cara, ele deu um puxão. Creiam ou não. Veio só a metade. Ai, que dó. Aquele homem, ele contou assim... Vocês entendem a gravidade Nossa, com certeza. A gravidade do nível de estresse? Isso é terror. Sim. E a dor, né? Imagina. Ele não dormia. Sim. Ele simplesmente não dormia. Eu não conseguia fazer aquele homem dormir, porque era uma assombração. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Diz que nos momentos que ele falava com as pessoas, parecia que aquilo sumia da frente dele. Mas se não, estava O tempo inteiro ali, extremamente né? ativo. Lembrando. Uhum. Parecia que estava de mão dada. Nossa. Ai, meu Deus. Então,
eu acho isso uma representação de um... Tirando, claro, as grandes paixões, né? Que é o coração partido, o símbolo, mas a gente pode quebrar o coração de uma pessoa na visualização, tentar ajudar. Uhum. Ele foi tentar ajudar, Uhum. ser solícito. Sim. E ele ainda... Eu falei, mas por que tu não esperou? Dele disse, doutor, eu tinha todo o treinamento dos primeiros socorros, tudo. Uhum. Que é obrigatório eu saber. E aí ele disse assim, eu não fiz assim, sem saber nada que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu só não imaginei que Fosse acontecer tudo isso. aquilo que aconteceu. É isso. E aí, nesse caso, claro, né, gente, é um trauma muito grande. Aí a pessoa vai ter que fazer todo um tratamento, todo um trabalho, vai ter que entrar com medicação, né? Talvez nunca mais queira pisar num carro. Sim. Entende? Que é complicado, mas há casos e casos, né, doutora? Doutor, me fala uma coisa, lá no seu consultório, que eu já tô sabendo, fala lá o nome da empresa que o senhor trabalha, que é da minha amiga. Não, querida, o remédio é com você, não com ele. A psiquiatra é você. Doutor, então, me fala lá, o senhor trabalha, o senhor comentou comigo que faz, inclusive, os exames, que o senhor é o responsável por esse tipo de exame. Na verdade, o diagnóstico de Takotsubo, síndrome do coração partido, é em ambiente hospitalar, né? Porque você atende os pacientes em condições agudas em hospital. Eu já tive essa época, hoje eu não faço mais. Mas sim, o ecocardiograma que a gente... Esse é o exame específico que você faz? Na verdade, tem duas condições que a gente pode usar para fazer o diagnóstico morfológico ali da alteração típica do Takotsubo, né? No ecocardiograma você tem aquela típica manifestação em que o ápice, como eu falei, ele não contrai, né, de maneira adequada, e a base, sim, fazendo com que tenha aquela conformidade daquele vaso lá do polvo japonês lá, do polvo japonês, né, polvo, não do povo. Aham. E também no cateterismo, né, no cateterismo que você vai fazer o mapeamento das coronárias, quando você injeta contraste no ventrículo, ele também tem aquela mesma conformidade. Sim, é uma possibilidade de diagnóstico não invasivo, ecocardiográfico, quando você tem aquela imagem típica, você ter a suspeita da síndrome. Uhum. E aí, como se faz o tratamento dessa síndrome? E essa incidência, ela é alta, ela é baixa, ela é recorrente? Relatos da literatura falam em 1 a 2% de todos os ataques cardíacos sendo Takotsubo. É um percentual que, para mim, me surpreende. Assim, eu acho que a percepção minha é que é algo mais raro. Mas quem sou eu para confrontar a literatura? Uhum. Né? Quem sou eu? Num momento de condição aguda, o tratamento é basicamente o mesmo que se faz para infartos típicos. Né? Os mesmos medicamentos, Os mesmos medicamentos. Porque existe realmente uma disfunção transitória, lembrando que em algumas semanas isso tende a se reverter, mas que pode ter complicações naquele mesmo momento. O coração pode entrar em falência, a pessoa pode ter arritmia, pode ter edema de pulmão. Né? Então você faz todo o suporte medicamentoso para que aquilo possa não acontecer, ou possa ser mitigado, né? Essa possibilidade possa ser minimizada. Então o tratamento ele é basicamente o mesmo. E pode acontecer outras crises. A recorrência e também literatura fala-se em a cada 8 casos, cada 8 pessoas que possam ter sido acometidas, possam ter, a cada 8, uma pode ter recorrência. Então é baixo até, né? Por que será? Tem explicação ou não? Não vejo como tão baixo. Você não vê? Tipo, de 8, 1? Considerar que é uma síndrome já rara. Né? Uhum. E você ter uma recorrência de uma síndrome rara, mesmo que seja ali, vamos dizer, uns 12%, mais ou menos, fazendo uma conta de cabeça aí, eu não vejo como tão rara assim, se esse dado ele for realmente correto. Obrigada por esclarecer. Mais alguma informação, então, que o senhor acha importante acrescentar a respeito dessa síndrome especificamente? Eu acho que como não sei se nós já estamos indo pro final ou não, mas assim, eu acho que o mais importante é aquilo que eu já... enfatizar o que eu já falei. Eu acho que diferenciar, né, o estresse
habitual, o estresse que a gente vê com frequência da síndrome de Takotsubo, que são coisas absolutamente diferentes, né? A síndrome de Takotsubo sendo algo bastante mais grave, com potencial deletério maior. Uhum. Enquanto o estresse do dia a dia, o estresse da síndrome do pânico, o estresse assim, que a gente vê constantemente, frequentemente, ele tem um prognóstico físico melhor, benigno, né? E a questão daí é o tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, né? Então são coisas que acho que tem que ficar bem claro, assim, que são coisas absolutamente diferentes. Por mais que Bacana. tenham uma gênese comum. Aham, né? não, legal isso, né? De ter, assim, esse tratamento multidisciplinar, né? Essa questão, obviamente, né, que a síndrome do coração partido é um sintoma físico grave, mas é importante as pessoas terem clareza, né, acredito que a doutora Ana concorde comigo, de que a doença mental também mata, né? Porque as pessoas negligenciam alguns momentos. Ah, não, é só uma tristeza. Ah, é só uma ansiedadezinha normal. E quando você vê, aquilo aumenta uma proporção tão grande, cria uma proporção tão grande que somatiza. Como doenças do coração, como N coisas aí que o estresse causa no nosso corpo. Então, é importante as pessoas terem essa clareza. Começou a sentir, né, a taquicardia, na hiperventilação, aquela respiração, meu Deus, mas é uma coisa, assim, racionalmente falando, pequena, e eu tô aqui agitada. Não, isso aqui, poxa, é um sinal de alerta. Eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da saúde mental. Então, é importante as pessoas terem essa clareza, porque a depressão, ela causa suicídio, ela causa doenças muito sérias, né? Como a própria síndrome do coração partido, que é desencadeada por picos, né? Por grandes choques emocionais. Então, não negligencie a sua saúde mental, porque é algo muito sério. Doutora Ana. Assim, eu acho que a gente... Tu trouxe, né, esse tema da síndrome mais para exemplificar Sim. o que pode acontecer, porque ela é rara. Sim, com certeza. Né? Então, tu traz essa matéria mais para exemplificar o quê? Cuidados com o coração Sim. e cuidados com a mente. né? Então, Para não se chegar a esse ponto, né? a depressão, a depressão com certeza leva ao suicídio. Se você não tratar, e principalmente eu peguei muito jovem, adolescente, então fica trancado, não sai do quarto, então você tem que avaliar. Você trouxe um tema que nos permitiu, a 3 profissionais de áreas Uhum. falar sobre as suas especialidades numa síndrome só. Meus parabéns. Exatamente. A gente conseguiu, mas é basicamente isso que os outros Porque doutores falaram. porque assim, na verdade, por que me chamou a atenção essa síndrome do coração partido? Justamente porque a pessoa, ela vai sofrendo tanto com uma situação, vai sofrendo tanto que se ela não olhar para a saúde dela física e para a saúde dela mental, ela pode sim chegar a esse nível, né, de estresse, a esse nível de adrenalina, que pode causar essa síndrome do coração partido. A gente, né, você falou que você estava lembrando daquela música, né? Qual que é a música? Não me faz cantar, Érica! Pelo Não, amor de porque Deus! Você quebrou meu coração! Essa Não. Qual que é? não, é do cola. coração partido, gente. A galera, o povo da internet Vai vai saber, com saber. A gente certeza. tava tentando lembrar o nome, acho que é Alejandro Sanz, será que não É. Era. Isso! Então, é isso. Esse coração partido, todo mundo. Acho Até, que é, né? eu até comecei por isso aqui o podcast, porque fala assim, tal pessoa, deixou o meu coração partido. Justamente para isso, para chamar a atenção, né? Sim. Para a gente chamar a atenção das pessoas para esse tema, para se cuidar. Cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, cuida aí do seu coração. Gente, quebrou, sabe? Perdeu dinheiro, não tem problema.
Recomeça de novo. Você vai levantar muito mais forte, sabe? A vida, ela é feita, como a doutora Ana falou, ela é feita de frustrações. E as frustrações, elas nos fortalecem para que a gente cresça, para que a gente avance, sabe? Para que a gente nos torne, para que sejamos pessoas melhores e mais fortes e mais potentes e mais resistentes. É isso que a gente tem que pensar. Porque, assim, tudo começa na mente, né? Tudo começa no pensamento. Então, pense coisas boas a seu respeito. Eu sou cristã. Então, o que para ela é a meditação, a Bíblia fala muito de meditação. Né? Medite na palavra de Deus. Medite no que está escrito. Nisso aqui, ó. Medita nisso aqui. De dia e de noite. Aí, tudo você vai prosperar. Todos os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo vai dar certo na sua vida. Né? A gente fala assim, não, mas a Bíblia ela é positiva. Tudo que está escrito ali, você nunca vai ver Jesus te falando algo ruim, ou algo tirando sarro de você, ou apontando o dedo para você. Não, então siga aquilo ali, pense que você é o que está escrito ali. E aí os pensamentos, está escrito lá em Provérbios. Os pensamentos, eles geram sentimentos. Os sentimentos, eles geram o quê? Atitudes. Então, do jeito que o homem imagina, assim ele é. Então, o que você imagina, você é. Como a doutora Camila aqui falou, você começa ali a pensar algo, aí o seu cérebro não sabe se é verdade, se é pensamento, se aquilo é realidade. Ele não sabe. Ele começa ali a criar sintomas. O corpo responde. Né? Começa a responder. Eu, pelo menos, às vezes, eu tô com um pensamento. Se eu começo com um pensamento ruim ali, o meu dia eu começo com um pensamento ruim, daqui a pouco eu tô com dor, gente, nos músculos, muscular, dor física. Sim. Sabe? Então, a gente tem que pensar em tudo que é bom. A Bíblia diz tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de bom. Daqui a pouco eu vou começar a pregar aqui. E todo mundo vamos aceitar Jesus. E na Bíblia também diz, né? Não andeis ansiosos, né? Lancem sobre mim as suas preocupações. Né? Então, é importante essa confiança, autoconfiança e essa confiança no espiritual, na vida, né? Enfim. Esse tripé, né? O espiritual é importante. O senhor também acredita nisso ou não? Sem dúvida. Acho que o equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual, acho que talvez seja o segredo aí o santo grau, né? A busca do santo grau. Do bem-estar, né? Físico e mental, né? Inclusive, quem tem fé, né? O corpo responde de forma positiva a quem tem fé. Da mesma forma que responde de forma negativa a quem tem muito estresse, muita ansiedade, ele também responde à fé. A neurociência comprovou isso, né? Lembra quando eu falei das doenças graves? Uhum. Eu tenho uma doença grave. E eu tenho eu posso contar? Claro, fala do livro também que você trouxe. Eu tenho. Era tão maravilhoso. Eu já falo do livro. Eu tenho um câncer avançado já. E quando eu recebi a notícia, tá tudo no livro, foi muito impactante. Não foi de uma forma humanizada. E por várias vezes, faz 5 anos que eu já estou em tratamento, várias vezes eu recebi informações que foram de forma... Não era grosseira, mas não tinha tato nenhum, não é educação também, é a forma de você abordar aquele paciente. Pronto, achou a palavra. Sensibilidade. Que tem essa sensibilidade. Uhum. Então, nem eu não há tanto a Deus, não tanto ao inferno, mas sim a saber ser humano com o outro. Isso, o amor, gente, sabe? Empatia, né? Saber que é o ser humano que está ali. Não é só mais um paciente, né? É uma vida, uma pessoa que tem uma história. E é complicado, e é isso que eu peço, assim, para os médicos, quando eu estou conversando. Alguns me perguntam, às vezes, talvez porque você seja médica, então eles falem de uma forma mais prática contigo. Acredito que não. Acredito que eles falem, porque eu falo com os meus pacientes que têm câncer e a situação é a mesma. Não, eles falam, acho que pior, que falam contigo. Então, que tenha humanidade. Pelo amor de Deus, às vezes eu digo que tem misericórdia. Sim, compaixão, daquela pessoa que está na tua frente e que realmente está recebendo uma sentença, né? Então, isso aí isso causa
Parte o coração, não né? é nem arranca teu coração fora naquele momento que tu tá falando pra pessoa. A pessoa Que você precisa ter imunidade, né? Aí cai a imunidade da pessoa, piora, né? Imagina, eu tava dentro do carro. Uhum. Eu tava dentro do carro que falou, oi? Hã? Por telefone? Foi por telefone. Nossa. Vai ser mais ou menos assim, não era assim bem assado e tal. Então, temos que ter sensibilidade, doutor. É isso aí. É isso. Então, vamos fechar com o livro da Ana. Sempre quando ela vem aqui, eu falo para ela trazer. Eu li, gente, é muito bom esse livro. É incrível. E ela é uma excelente escritora, sabia? Impressionante. É uma linguagem acessível, bacana, coloquial. E ela conta a história dela, viver a vida de mãos dadas com a morte da Ana Lu Barlesi. E o livro está à venda na Amazon? Isso. Todo mundo na Amazon. Na Amazon, gente. Imperdível esse livro. É incrível, uma história muito linda a sua história, viu? De vida, história de superação. E olha, ela vai contar grandes testemunhos ainda. Porque nós cremos, né, aqui. Nós temos fé e eu creio. É isso. No poder de Deus. Amém. Você já está curada, em nome de Jesus. Olha, ela tá pregando hoje. Hoje ela tá no Espírito Santo. Em ali, nome de Jesus, a gente ora e a Amém. gente crê, né? A gente crê em Deus e sabemos que Ele te ama e sim. Não é à toa que você está aqui, uma mulher tão forte, tão, né? verdade. Inabalável. Né? Isso aí é Deus que está te Gente, fortalecendo. Nós vamos levando. É isso aí. Quem disse? Se ela não falasse, quem quer saber? Absolutamente. Extremamente nenhuma saudável. condição de saber. É. Não. E eu Há vi 3 dias atrás, internado no Super hospital. astral. É mesmo? Super astral, Olha só. aham. É verdade. Isso de astral, eu sei que tem que encerrar, mas assim, ó, para o pessoal que tem doenças graves, pessoal, mantenham um astral alto. Não se deprimam. A energia alta, a elevação de pensamento é uma coisa que faz com que a gente continue a viver Sim. e continue a curtir a vida. Isso aí. Isso é muito importante. É mesmo. Tem uma frase que eu gosto bastante, até me recordei quando eu li o título do livro, né? Que a morte, ela é um chamado para a vida. Então, quando a gente consegue olhar para a morte como algo que um dia vai acontecer, a gente consegue olhar para a vida com um brilho diferente. A gente para de brincar de viver, né? A gente começa a se permitir viver de uma forma mais intensa, de uma forma mais autêntica. E não fica achando que, né, vai ficar para semente aí. Ai, gente, que lindo, tá vendo? Olha pra onde caminhou, gente, esse podcast. A gente começou com a síndrome do coração partido e olha só que coisa mais linda. Maravilhoso, amei. Doutor, qual que é o seu arroba? Onde que as pessoas podem te encontrar, por gentileza? No Instagram, eu sou Rubens Mauri, @Rubens Mauri. E lá no Eco Medical Center, no 6º andar, lá na cardiologia, no @Eco Medical Center CWB. Né? Estamos à disposição aí para conversar com as pessoas, fazer os check-ups e prevenção e tratamento, né? Então, obrigado, Érica, pela oportunidade. Eu que agradeço Obrigado, pela sua doutoras, presença. pela companhia aqui, para Bendito é o fruto, né? para trazer o assunto importante, como a doutora falou, né? Acho que foi um assunto que leva a falar de prevenção, tanto física quanto mental. Eu acho que que a doutora foi muito feliz na colocação de que realmente eu acho que o objetivo principal, mais do que falar de doença, é falar de prevenção, né? Isso, de saúde, né? Falar de saúde, exatamente. É isso aí. E a gente vai... E qual vai ser o chamariz aqui do marketing? Síndrome do coração partido. A hora que você olhar esse título, meu amigo, você vai querer assistir o podcast. Aí você vai chegar aqui e você vai encontrar tesouros preciosos e maravilhosos para sua vida. Doutora Camila, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é @CamilaBanach, Banach, BANACH. E até fazendo um parênteses aqui também, quando você me mandou o tema do podcast, eu falei, gente, mas isso existe mesmo? Isso é dela. Será que não é tipo síndrome do impostor? Que tem alguma coisa na internet, né? Daí eu fui ler e falei, gente, é algo real mesmo. E com certeza esse misto, né, que você trouxe, é uma oportunidade incrível pra gente poder trazer essa informação para as pessoas. E vai viralizar, você pode ter certeza desse tema, porque eu estudo para viralizar o negócio no Brasil. E eu sempre pensando no melhor Sim. para as pessoas, que a gente quer trazer isso,
informação de qualidade para você aí que está do outro lado, né, doutora Ana? Verdade. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Depois Foi um não me prazer. esquece da minha receita. Rivotril! Quantas caixas? Gente, é Ai. brincadeira, tá? A gente brinca muito, eu não tomo nada, não. Eu sou louquinha assim natural, né, doutora? É. Posso dar um Doutora, recadinho? Pode. Acho que envolve o nosso trabalho de nós todos aqui, algo bem breve. Você que está aí do outro lado, como nós conversamos aqui hoje, a prevenção é sempre melhor. E você se ouvir, como a doutora comentou, da meditação, de você conseguir entrar em contato com quem você é, vai conseguir fazer você identificar como você está fisicamente, emocionalmente. Então, não esqueça de se ouvir. Sai um pouquinho esse excesso de tela, esse excesso de distrações e olhe para você. Com certeza, dentro de você vai encontrar a maior parte das respostas que você tanto busca. E pode procurar por esses profissionais aqui, tá? São maravilhosas. A doutora Camila e a doutora Ana, qual que é o arroba, doutora? A maior dificuldade que o ser humano tem. Ficar só com eles. Silêncio. É a maior Silêncio, dificuldade. Doutora Ana Barlesi, o Insta. Uhum. E lá no Batel Work Center, no Conjunto 603, está lá o consultório aberto para todo mundo, para a gente conversar sobre todos os temas e mais um pouco. Tá certo. Obrigada, Ana, por Imagina, mais uma foi um vez. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Agradecemos. Obrigada a você que está aí do outro lado, pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo grande e até o próximo episódio, na sexta-feira, sempre às 6 horas da tarde. Até lá. Yeah.